venceu a preguiça, o desânimo de sair de casa para vir ao cinema, um cinema emblemático, um cinema que é um símbolo de resistência, que é o Biju, que agora virou Sátiros, Biju. Eu vou falar bem rapidinho, porque a gente já ficou bebendo. É assim, o meu tema é mundo oculto, ou seja, subjetividade. Eu vou dizer por que eu escolhi esses dois filmes. Um se chama Qual é o Seu Negócio?, que para mim é o retrato da singeleza de um Brasil que ainda existe e que resiste. Que é o pequeno comerciante, que é a pessoa que acredita no que ela faz, é o feirante, o pequeno vendedor, enfim. Para mim, eu não me preocupei em adequar os filmes ao tema. É o que me bateu mais fundo, foram 45 filmes. Eu tinha que escolher dois, então o primeiro é esse, e o segundo, A Senhora que Morreu no Trailer, que é a história da Suzy King, é uma investigação, é uma encantadora de serpentes que desapareceu, que morreu, ninguém sabe como, e que é um filme, para mim, que vai direto ao nosso coração. Primeiro, a gente nunca vai saber como ela morreu, a gente nunca vai saber como ela viveu. Então, o papel da imaginação, para mim, é fundamental. É uma artista que desapareceu, que viveu uma grande história de amor. Então, para mim, os dois filmes tem essa convergência que é o nosso imaginário, a nossa subjetividade, a nossa sensibilidade. Então, por isso que escolhi os dois. Muito obrigada por essa honra. Eu estou muito emocionada, eu não vou conseguir falar direito, porque tem minha deusa Helena Inês aqui. Gente... é um símbolo, Lucia Turbo, outro símbolo de resistência. Bem-vindos, whatever que vocês quiserem, mas muito obrigada por estarem aqui, por me darem essa honra, vocês todos da DGT, Toni, Gag, Well, é uma honra para mim realmente ter a confiança de vocês para eu selecionar esses dois filmes. Espero que vocês se encantem e que vocês consigam resgatar dentro de vocês o que é esse país extraordinário que ninguém vai destruir, ninguém vai... Galera, eu queria, antes de falar rapidamente, sem enrolar muito, mas eu queria convidar os Albertos para subirem aqui ao palco também, por favor. O Camareiro e o Alberto de Oliveira são diretores incríveis e são diretores do filme A Senhora que Morreu no Trailer, que foi selecionado pela Tuna para estar hoje na nossa sessão. O Baú da DGT é uma mostra que é uma mostra da nossa produtora, DGT Filmes, fundada pelo Tony, super conduzida pelo El e por mim, e pelo Tony, obviamente. E é uma mostra da nossa produtora onde nós convidamos 4 curadores para fazerem, cada um deles, uma seleção ao seu critério, a partir do nosso acervo. Então a Tuna trouxe esses dois filmes que a gente vai ver agora, com o tema Mundo Oculto. O Gaspar, que está aqui junto com a gente, é um curador incrível, com o Brasil da Diversidade, que é o tema da próxima terça-feira. Então venham também, se vocês curtirem. E temos também o Diego da Costa, que é um diretor e músico, e o Doni Correia, que é um curador e um pensador do cinema, que fizeram as outras 2 curadorias. Eu, particularmente, estou muito feliz de estar aqui. Por muitos motivos, vou falar rapidamente 3 desses motivos, porque são realmente importantes para mim. Um, porque ver a DGT onde ela está hoje é um motivo de orgulho e de muita satisfação para nós todos, que ajudamos a construir essa história, e para esses amigos todos que fazem parte dessa história, muitos de vocês aqui também. Então é legal ver a nossa produtora fazendo um cinema combativo, um cinema de resistência, e conseguir durar aí seus 23 anos e estar conseguindo fazer uma amostra do que construiu ao longo desses anos. Isso para a gente é super importante. Mas eu também estou muito feliz por estar com essas pessoas aqui no palco, com
com o Gaspar e com a Tônia, com esses meus sócios maravilhosos, esses dois incríveis diretores e amigos, e vocês todos, porque é disso que se trata, né? Acho que cinema é conexão, cinema e a cultura de uma forma geral é conexão, e a gente tem que fortalecer essas conexões e essas oportunidades como essa que a gente está tendo aqui hoje, são oportunidades de fortalecer conexões, a gente procura trabalhar nesse sentido. E o último motivo é o lugar onde a gente está. Eu estou muito feliz de estar no Biju. Queria agradecer o Guilherme Marbach, que fez a nossa conexão com o cinema, que também tem a ver com a nossa história. Nós tivemos várias produções envolvidas juntos. E, eu moleque, eu tenho 54, eu moleque vinha ao Biju, assistir filmes incríveis aqui, era um lugar diferente, era um lugar que dá para ver coisas que não passavam em outros lugares. O cinema ficou fechado um tempão e está sendo retomado, e isso é um sinal de retomada também, né? Então a gente está fazendo essa amostra aqui, super simbólico, super importante para nós. Então agradeço a todos, passo o microfone, porque senão eu não largo mais. Bom, a minha felicidade hoje aqui é indescritível, e vocês vão ter paciência que eu vou contar uma pequena história. Só me refresca a memória, Gag, qual é o teu negócio? Tem quantos anos? 2012. 10 anos. Essa é a história que eu queria contar. A DGT tem 21 anos hoje, e eu comecei a DGT, sem o Gag, sem o Wellington, na verdade, numa história incrível, porque eu fui autoexilado. Na verdade, primeiro eu queria cumprimentar todos aqui, em nome da minha amada Célia, e eu sempre digo, é uma oportunidade única, mas eu comecei a DGT porque eu fiquei 20 anos fora do Brasil como autoexilado. Quando eu voltei, eu acabei indo para o Mato Grosso, por causa da família que tinha lá, e aí vim para São Paulo. Em São Paulo, como eu não tinha o que fazer, eu comecei a fazer vídeos, que era uma coisa que eu já fazia muito antes, lá atrás, né? Eu tive um pai e um filho, que foi o Guará Rodrigues, que me ensinou tudo de cinema, e quando eu voltei para São Paulo, eu montei a DGT Filmes, na verdade, porque eu não tinha o que fazer. Eu estava vindo do Mato Grosso, tinha ficado 7 anos no Mato Grosso, cheguei lá como plantador de soja e virei... eu virei... Não, eu virei secretário municipal de cultura. Bom, enfim, vou encurtar a história rapidamente. E aí começou a fazer filmes porque não tinha o que fazer, e aí comecei a DGT. Aí chegou o Gag, que foi... ele tinha um projeto dele lá de fazer animação, e ele montou uma mesa na DGT. Bom, hoje é meu sócio há 20 anos, o Wellington acabou de fazer 8 anos de sócio da DGT, e a gente está muito feliz aqui. E aí, só para complementar tudo isso, voltando a falar da nossa querida Helena Inês, um dia eu estava comendo no restaurante vegetariano, aqui no centro, e a Helena Inês estava na minha frente. E eu sentei e falei com ela: "Oi, Helena, tudo bem?" Ela falou: "Poxa, tudo bem, tá, que legal. Olha que bacana, eu estou fazendo um filme que era o Ralé, era o Poder dos Afetos. Eu estou sem um fotógrafo para fazer o filme." Eu falei: "Bom, sou eu, Helena." Ela falou: "Ah, que maravilha, tudo bem." Aí fui fazer o filme. Aí no meio do filme, ela não tinha ninguém, não era só o fotógrafo, aí não tinha ninguém. Aí no meio do filme ela falou assim: "Tony, o cara de Locarno falou que esse filme, quando ficar pronto, vai para o festival, só que eu não tenho editor." Eu falei: "O Gag." E o Gag não era um editor, assim, editor. Bom, hoje o Gag é o editor da Helena Inês. Nós estamos agora editando Alegria, a Prova dos 9, que é o último longo da Helena Inês, um filme que está com 2 horas e 20, maravilhoso. E aí finaliza tudo hoje aqui nesse palco maravilhoso, com essas pessoas maravilhosas, e agradeço a comparência de todos e passo a palavra. Vocês sacaram onde a gente se meteu, né? Enfim, é um grande prazer estar envolvido nesse projeto todo de vocês e estar dentro, né, dessa produtora, e estamos aqui hoje, filmes
escolhido também, né? Enfim, só para celebrar, só maravilha, para a gente só agradecer esse lugar maravilhoso, que eu vi tantos filmes aqui, meia-noite lá, né, na época das aulas. Estamos vendo de novo e está renascendo, como está tudo renascendo, parece, né? E vai renascer mais, né? É isso aí, só tenho a agradecer. Você quer... Muito obrigado. É isso aí, galera. Vamos assistir os filmes. Também queria agradecer em nome da DGT a presença de todo mundo. Também queria reforçar esse coro da Helena Inês, muito bom tê-la aqui. E contar uma coisa interessante, né? Quando Godard morreu, foi uma grande perda para o cinema mundial. Uma coisa que eu comentei na produtora foi que agora só temos a Helena Inês. E eu acho que é isso mesmo. Então, boa sessão para todos e nos vemos no final para conversar um pouquinho sobre os filmes. Eu acho importante relatar o processo de seleção, né? Porque foram muitos meses. São 45 filmes do acervo e a gente começou, acho que foi em abril, né? Isso. Foi em abril, final de março. E não dá para assistir muitos filmes por dia, vocês imaginam por quê? Tem toda essa densidade de linguagem. E como eu falei para vocês no começo, eu não quis me preocupar em adequar os filmes ao tema, porque senão acho que ia perder a espontaneidade, ia perder a sinceridade, ia perder essa coisa mais orgânica. Então eu fui muito pelo subjetivo, pela intuição, e vocês podem imaginar, de março até agora, a trabalheira que foi, porque não dá para assistir o acervo rapidamente ou de uma maneira superficial. Eu sei que vou me repetir um pouquinho em relação à apresentação, mas para mim os filmes dialogam. Não sei se eu queria muito saber de vocês também depois. Eu acho que tem uma intersecção entre os dois. Eles têm muita coisa em comum e tem cada um, claro, suas idiosincrasias, mas eu achei que os dois dialogam com um país que está, de certa forma, se perdendo, mas que a gente não quer que se perca, que é essa singeleza, essa pureza. O primeiro filme me tocou profundamente porque é um resgate da delicadeza que ainda existe. E existe também nos grandes centros urbanos. Não é que você tem que ir para lugares ermos. Existe em São Paulo, existe no Rio, existe no centro da cidade. Então, não acho um filme condescendente, não é um filme paternalista, que passa a mão na cabeça. Eu acho que ele mostra as contradições desse país, e ele mostra como existe solidariedade, como existe um lugar para o sonho, e como existe uma luta que não é aquele peso do sacrifício, não é, que esforço. Claro que é uma luta, mas existe um humor, existe o lúdico, a alegria de realizar alguma coisa que não é uma meta de dinheiro, né? É uma realização pessoal, e sempre tem a questão da maternidade, que eu achei muito forte, né? A Lucinha é mãe, enfim, tantas pessoas são mães e pais, tem esse intuito de dar uma vida melhor para os filhos, e que é o que eu acho que está sendo ameaçado também. Por isso que eu acho que é um filme também muito contemporâneo, né? Que conversa muito com o que a gente está vivendo hoje. A gente espera que tenham muitas pessoas iguais a eles. Então. Né? Exatamente, muitas pessoas iguais a eles, como tem, né? E a coisa do dinheiro daquele menino, tem mais mulheres que homens, né, no primeiro filme, né? Sim. Aquele menino que fala que ele compara ganhar a loteria com um prato cheio demais. Quanto mais você pode, né? Quanto você pode comer, não cabe. E o segundo tem, eu achei maravilhoso também, resgatar também a diversidade
dar voz às pessoas que até pouco tempo atrás eram invisíveis, sim, ou eram caricaturizadas, à margem de uma produção artística, eram sempre os excêntricos, né, Albertos? Eram sempre os diferentes. Não, são humanos, com seus sonhos também, seus dramas, suas dores e seus mistérios. Eu achei maravilhoso no segundo a manutenção do mistério, porque mistério não é para ser desvendado, chama mistério, pode ser religioso, pode ser pessoal, pode ser, cada um tem uma gaveta com seus segredos, e em geral são segredos extremamente dolorosos, que a gente perde a chave de vez em quando, você abre aquela gaveta, tira para fora, depois você tranca de novo. E esse filme faz um pouco isso, né? Essa figura do marido que você vê que tem problemas, tem tiques e tal. No fundo, é um grande amor. Era um marido? Não era o marido, ele era um que conviveu com ela. Ah, conviveu com ela, desculpa, verdade. Mas você vê que existe um afeto, né? Uma história afetiva. Colocar Divina Valéria, colocar Dona Catarine, Helena Inês, essa miscelânea de linguagens artísticas, eu achei fascinante esse filme. E queria também agradecer a possibilidade, esse projeto ganhou um edital, é importante que se fale isso, que sem esse dinheiro, sem esse apoio, é impossível fazer. Não dá para tirar do bolso toda hora e fazer alguma coisa para realizar nossos sonhos. Então, esse projeto é muito importante que se diga que teve um apoio e a gente teve muita liberdade. Vocês veem que a seleção é totalmente livre, não tem concessões. Eu fiz uma seleção que pode agradar ou não, mas que eu fui para o lado humano, para o lado da intensidade, para o lado de uma verdade interior, que eu espero que vocês tenham gostado. Pronto. Muito bom. Agora eu vou passar. Obrigada. Realmente, muito obrigada por terem ficado tão atentos, com tanta sensibilidade. Obrigada mesmo. Alberto. Alguém fazer alguma pergunta? Colocação, questionamento, críticas? Queria saber como vocês receberam os filmes também. A Lucinha já falou, mas como vocês receberam internamente e como é para vocês nesse momento que o Brasil vive também, emocionalmente falando, não estou falando politicamente, eu estou falando de emoção, estou falando de que a gente está no fio da navalha, não importa. Cada um pensa, mas como é que cada um recebeu emocionalmente esses filmes, eu gostaria muito de ouvir. Acho que essa ilusão que tem também de ir para os Estados Unidos, né, de ir para e ficar fudido lá, né? Essa coisa de ir para os Estados Unidos e ficar fudido lá sem ninguém se conseguir falar, sem conversar e ainda ficar. Não sei se isso é uma questão, mas para mim eu pensei nisso. Entendeu? Porque incomunicabilidade. Hoje mesmo eu estava na Brigadeiro Luiz Antônio, tinha assim, uma fila imensa de pessoas entre a Santos e a Paulista, com aquele chapéuzinho do Burger King, assim, a gente fala, gente, tadinha dessas pessoas, sabe? Um negócio terrível, né? Ou então com as camisetas da Nike, né, que as pessoas pagam para fazer propaganda. Não, desculpa, não é assim, mas é diferente. Tem gente que usa aquilo de um jeito como se aquilo fosse levá-los para um lugar melhor, de respeito. Não, é o contrário. Então somos trouxas. Eles não precisam gastar dinheiro nenhum para vender nada. Eu sei. E aí as pessoas vão para lá, aí você vê o território roubado, né, do México, fundido, né, Los Angeles. Enfim, que a gente consiga continuar sonhando e dia 30 dê certo. E eu acho que no primeiro são os sonhos realizados, e no segundo os sonhos frustrados. Eu falei do segundo. Mas a gente Fala não bonito. se sabe, né? Porque é uma... Pega o vocês meio que inventaram uma biografia para ela também, né? Porque tem uma invenção também, né? Porque
etarismo alguém que também, tentou né? se realizar, né? Verdade. De uma maneira, sei lá, meia torta, né? Meia sinuosa, que nem as cobras, mas ela tentou se realizar. Isso eu acho legal. Essa coisa da solidão no trailer, a gente também, né? Não é o destino que se imaginaria, mas é o destino possível também, né? Porque ela fugiu daqui. Não se sabe por quê. Vocês sabem por quê? Não sabemos. Na verdade, a gente... Bom, faz 10 anos que a gente pesquisa a Suzy King e recente a gente fez um levantamento assim, ela viveu 67 anos, né? Então, desses 67 anos, quanto tempo da vida dela a gente sabe o que estava acontecendo? Somando tudo dá 6 meses e 1 semana. Então, o resto é buraco. São lacunas. Mas ela ficou lá, né, nos Estados Unidos. 15 anos. Mas ainda assim, é uma biografia muito realista da vida dela. Ela realmente viveu aquilo, né? É crível. Não, é crível, né? Mas é uma maneira assim, muito interessante de se fazer uma biografia também. Porque é uma biografia e uma não biografia ao mesmo tempo, eu acho. Assim, eu gostei disso, desse território, assim, meio movediço, assim. A gente não sabe o que é, poderia ser uma história inventada, né? Mas a gente trabalha com fatos reais, né? Toda a narrativa masculina que o Kapuski fez são recortes de jornais, são as matérias de jornal. Aquilo tudo está lá no jornal, entendeu? Boletim de ocorrência, né? Então tem uma documentação muito grande, real, de verdade, né? Agora tem essa ficção que a gente foi colocando junto a partir de suposições, né? Na verdade, o sentimento dela a gente cria, né? Sim, de alguma forma. Né? Ele não morreu de quebra-cabeça. Os vizinhos, é real, essa coisa? Sim, os depoimentos são todos. Como é que vocês acharam aquele cara maluco que conviveu com ela? Aquele que tinha. Sim, que tem o tique. A Denise, que é aquela moça que aparece no barco, aquela americana que conta que do nada ela se interessa por saber da domadora de cobras que vivia ali. Ela acabou cruzando com a gente e a gente uniu forças, né? Então, cada telefone que a gente achava, ela fazia a ligação, fazia o contato. Só que aquele cara era o cara que consertava o barco dela. E era um cara lá de Chula Vista, né, que vivia lá. Ela tinha um barco também. Ela tinha um barco. A Denise vivia naquele barco. Vive naquele barco, né? Não, a Denise, tá? A Denise. Não, tá. E aquele cara consertava o barco da Denise. E aí ela foi contando, olha, estou fazendo uma pesquisa, assim, para uns caras lá do Brasil. Falou, porra, mas eu conheci essa mulher. E aí ele entrou no filme, né? E aí ele tinha todo aquele depoimento, mas é tudo real. Ele ficou super comovido, né, no final, né? Ele ficou muito comovido no final do depoimento, né? Sim, só que, na verdade, esse não é o do Tique, né? O do Tique que eu confundi. Na verdade, eu falei daquele que aparece no barco, falando dela, que ela era a velha louca sul-americana. O do Tique a gente localizou e a Denise fez o contato também, mas era um vizinho dela no parque. É que a gente procura a lista telefônica antiga, aí vai procurar as pessoas hoje, a gente faz. E o que gerou o filme? O que gerou a ideia de fazer justamente sobre a Suzy King? Paixão. Vocês já conheciam, tinham ouvido falar? Não, a gente começou, na verdade, a gente tem o primeiro livro lançado nosso que é sobre o faqueirismo feminino no Brasil, Cravo na Carne. Então a gente fez um levantamento da história do faqueirismo, a partir de uma experiência que eu tive como criança, que eu vi uma mulher faqueira, esse negócio ficou na minha cabeça a vida inteira, e conto com esse aqui, 10 anos atrás, conto essa história, e aí a gente resolveu partir em busca da história do faqueirismo no Brasil, porque realmente foi um movimento enorme, teve muitos faqueiros no Brasil. Então esse primeiro livro a gente fechou nas mulheres, porque era muito interessante a vida delas e tal, e Suzy King estava no meio. E de todas, a gente começou a ter, foi a preferência dele de Suzy King, a minha já era outra, então a gente começou essa história das faqueiras, e Suzy King foi aparecendo histórias fantásticas, porque mais do que os elementos que a gente tem para contar a história, mais do que sobre a carreira, sobre os fatos artísticos, né, sobre os escândalos que ela dava. Porque ela ia para a rua, soltava as cobras, para a rua tirava a roupa, aquela conversa de época, né? Luz dele foi. Né?
enfim, na mesma praia, né? Que tirava a roupa, não sei o quê. Então, tem mais matéria sobre os escândalos que ela dava na rua e chamava a imprensa, né? Ela sai de cavalo, ela vinda Rio Branco, 3 horas da tarde, pensando em chegar até Copacabana em cima de um cavalo seminua. Porque na noite ela faria a prova de jejum, ia começar a prova de jejum dela. Lógico que isso chamava a imprensa e virava a bagunça que virava. Então, a história dela é muito contada através dessas matérias de escândalo, mas que a gente foi acrescentando depois, aí chega os cartórios, os parceiros, tudo. E teve também um encontro com o filho dela que fortaleceu muito isso, né? Porque quando, no primeiro ano de pesquisa, a gente encontrou o filho dela. E foi um encontro muito forte, então isso fortaleceu muito, acho que essa paixão por ela e a paixão pelo filho também, tem essa... E ele, inclusive, ele faz 90 anos agora, semana que vem. 90 anos. E é isso, mas eu acho que o que fez surgir esse filme é a paixão por ela, pela Suzy King, e a vontade de entender essa mulher e de dar voz para ela também, né? De fazer as pessoas saberem que ela existiu, porque ninguém lembrava que ela existiu, e de fazer as pessoas saberem o que ela possivelmente sentiu, e que a gente acha que ela sentiu. Né? Mas tem uma coisa muito bacana que você falou, que eu achei que foi muito legal. Desculpa. Ela perguntou como foi esse encontro com o filho dela. Oi. Como foi o encontro com o filho? Quer falar primeiro, Gabi? Não. Então, bom, a Suzy King procurou pelos jornais o filho até o fim da vida. Lá nos Estados Unidos, ela mandava para o Brasil a foto dele para jornais, para o Globo, o Jornal do Brasil, tudo, pedindo para mandarem notícias dele, quem soubesse algo dele, né? E aí, isso nunca deu certo. Ela passou 20 anos fazendo isso e não resultou em nada. Quando a gente começou a pesquisa, a gente deparou com essas notas de jornal que ela publicava. E aí a gente começou a publicar foto dele em jornais pedindo notícias. E um policial de Belo Horizonte viu, acabou se compadecendo assim, com a situação, com a história, né, embora não soubesse tudo, e procurou no sistema da polícia. E aí localizou. E aí a gente correu para lá. E aí já foram muitos encontros, muitos... E hoje é incrível porque no começo ele não chamava ela de mãe, ele tinha toda uma restrição em relação a ela. Hoje ele já fala minha mãe, e conta coisas e tem orgulho dela, então essa relação mudou também com os anos, assim, nesses últimos 10 anos. Isso é bem legal. Ele sabe quem é o pai dele? O pai dele é um mistério, né? É um mistério também. Ela aparece grávida muito cedo. Ela foi mãe com 14 anos. Aquele texto que a Helena faz da Bahia, né, na Ladeira de São Miguel ali, que é exatamente onde ele nasceu, na Ladeira de São Miguel. A gente pegou o texto do cartório, que a Helena reproduz, mas não tem pai ali também, né? Então ele tem suposições, né? Quem foi o pai. Agora a gente teve uma coisa muito incrível assim, a gente saiu fazendo cinema. Na verdade, no princípio, a gente foi para os Estados Unidos por conta da pesquisa, levamos uma camarazinha, com o braço quebrado, tá? Aqui, tá esquisito, mas enfim. Então a gente fomos até Chula Vista, fomos tentar descobrir vestígios dela. Né? E levamos uma câmera e filmamos no trem, essa coisa toda que vocês viram no começo do filme, o trailer, né? Ele no trailer e tal. E aí a gente veio com esse material, na verdade era um documento de viagem, até que a gente tinha acabado de fazer o filme com a Helena, o Fakir. A gente estava ainda nesse fez a pesquisa. A gente fez a pesquisa do Fakir. O Gag fez a montagem. Aí conhecemos esse povo todo aí, a gente foi se entrosando e deu vontade de também falar alguma coisa pelo cinema. Né? Como a gente é mexidinho, a gente fala, então vamos em frente, vamos. E aí, de repente, a gente descobre assim, um contingente de amigos maravilhosos que toparam trabalhar para a gente assim, de boa, né? E alguém falou para mim assim, nossa, pensei que o filme fosse caríssimo, com as grandes estrelas que estão no filme. Seria, só que é um filme totalmente guerrilha, né? Então, ou seja, a gente conseguiu uma cooperação de todo esse povo maravilhoso que entrou na nossa, que topou e acabou na produtora, que também deram uma força pra gente e tal. E a gente queria fazer bem acabadinho, porque tinha que ser, né? Só para complementar que eu acho um grande mérito da DGT, que é o puro cinema independente. Quando a gente fala cinema de guerrilha, não é?
Porque não dá para depender de grandes produtoras, grandes estúdios, ninguém vai bancar esse tipo de filmes que a gente vai apresentar aqui. Porque não interessa, não dá lucro e ao mesmo tempo fala com um contingente enorme de pessoas, né? Parabéns. Ai, obrigada, querida. Ai, eu fico muito honrada porque foi difícil. Você aborda também o lado social, né? Eu vi a relação dela com o filho, o que a sociedade impõe, que viva LGBT, né? Que está aí para questionar e para dizer por isso, é uma questão social. E o fato também do paulistano ser muito, o paulistano ser muito ligado ao papel. Não tem essa cultura, esse conhecimento que a gente tem que navega, né, pelos infernos e tal, pelos céus. E vocês trouxeram isso, é super importante, muito importante. Conhecer o outro lado da vida, né? E o que é o ser humano, na verdade, o que é o mais importante, né? Vocês mostram infinitamente as relações de uma vida se compõe da morte, e a possibilidade de sobreviver, né? E dá a visão aos invisíveis, né? Exatamente. Uma curiosidade sobre o que a Tuna falou de a gente ser premiado com esse edital. Foi um edital grande, a gente fez, acho que ali em volta dele tem uns 20 e tantos projetos. E só foi aprovado esse. Sim, o baú da eu DGT. sei. Isso foi bem interessante. Queria só relembrar um aspecto da sua fala que eu achei muito bacana, que é o quanto que a Suzy King, a história dela contada do jeito que os Albertos contaram, ela de alguma forma é uma referência ao feminino de uma forma mais ampla. E a estratégia deles de usar muitas mulheres para interpretar esse papel se conecta muito com essa percepção de que, na verdade, a gente está falando de uma pessoa, mas que representa um universo muito maior. E ao contar essa história multifacetada, como vocês contaram, a partir de muitas intérpretes, isso fica reforçado, né? Isso está posto para quem quiser ver, né? E eu acho isso uma característica, dentre outras, assim, que faz com que esse filme seja muito fora da curva, muito excepcional. Eu acho uma grande produção mesmo, mas é por causa dessas coisas, entende? E isso que é legal do cinema, né? Do cinema, na verdade, não, das histórias que possam ser contadas em várias mídias diferentes, mas que esse particular, ele se relaciona com o global de uma forma universal, de uma forma muito, muito rica. E também, por exemplo, o primeiro é um documentário de verdade, né? É totalmente documentário. E o segundo é um documental, né? É um documentário, mas que usa ficção, usa atores. Então, achei muito interessante isso também, porque você pode ver como um documentário. Por exemplo, se você não sabe quem é a Divina Valéria, se você não sabe quem são aquelas pessoas todas, você acha que é um documentário, né? E sempre a questão do mistério que vem à tona. Então, achei muito bacana vocês se apropriarem dessa linguagem da verdade, mas é uma verdade inventada. E é isso, a gente adora umas verdades inventadas, né? Umas mentiras sinceras, já dizia o Cazuza, né? Agora, tem um pano de fundo que eu gosto de falar, você me ajuda a lembrar todos. Por exemplo, assim, a gente pega a Zilda Maio, foi uma atriz da Boca, né? Hoje vive em Araraquara, está meio, né, afastada da cena, não sei o quê. A gente traz ela e leva para a Rua do Triunfo gravar a cena dela. Então ela volta para a Rua do Triunfo fazendo um outro personagem, né? A Índia. Na rua em que a Suzy morou também. Exatamente, não existe, né? Que agora um galpão. Um galpão lembra filme, ou foi lembrar filme, eu acho que ainda é.
Mas era a pensão onde Suzy King morou, ali na Rua Vitória. Então ela sai de baixo, na frente desse portão que existe hoje, anda pela Rua Vitória. A Índia Rubra também, ela atravessa uma cena que ela faz com o Candeias, ela atravessa a rua, não sei o que, a gente meio que produziu aquilo. Tem outras questões, que mais? A maquiagem da Carmen Miranda. Sim, a gente fez meio uma simulação de Santa Muerte. Genial. Maquiando, que a Carmen Miranda cantando em espanhol. Né? Porque quem faz a maquiagem é Divina Núbia, que maquiou Fedra de Córdoba, maquiou Rogéria Mortas. Então ela tem uma coisa de maquiar as divas. Olha. Ela é uma maquiadora, meio que chamam ela para maquiar essas pessoas. Né? E a Fedra que atuou muito aqui no Sátiros, ó, o círculo que se fecha, Sátiros, Biju, Fedra, Trans, tudo. Vai tudo se encaixando, né? Então tem um pouco essa coisa assim da gente. Vale lembrar que no filme tem vários trans. Sim. Inclusive a Maura Ferreira, que está no filme, que canta no final do filme, está aqui na plateia também. E dá um show, lindo! Linda! A Márcia, que era do filme, também faz parte do Estado. A Márcia Dailin. A gente levou ela para fazer a cena dentro da escola que ela estudou bailado, quando ela foi para o municipal. Ali era a escola que ela começou. Porque ela foi bailarina do Teatro Municipal, a primeira trans, a única do mundo talvez, que o corpo de baile de um municipal aceitou. E ela começou a dançar naquele lugar que foi gravar, antes de gravar. E tem uma questão que a Suzy King, ela sonhou ser bailarina clássica por muitos anos, né? Ela tentou, fez escola de balé, tudo, mas assim, já adulta. E a chance de uma mulher sair da Jequié, que chega com um filho, mãe solteira, tudo isso, entrar para o corpo de baile do Teatro Municipal, era zero na época, né? E então a gente traz a Márcia também, porque a Márcia, nesse momento presente, hoje é possível uma mulher trans fazer parte do corpo de baile do Municipal. Então a gente equipara um pouco o sonho da Márcia de ser bailarina, que ela realizou, e o sonho da Suzy King, que não foi realizado, né? Mas hoje a gente traz a Márcia fazendo essa bailarina clássica que a Suzy King quis ter sido e não foi, né? Então tudo tem um porquê, mesmo que parece que não tem. Tem muitas coisas, né? Tem muitas camadas de coisas que a gente não sabe tudo realmente. Você vê, você fica imaginando, né? Mas nada é gratuito, né? Isso que eu acho. Tudo tem uma razão ali no filme. Tem nada, os dois, eu acho que não tem nenhum fio solto. Tem, né? Não fica tudo encaixadinho ali, acaba, tem um final. Não fica assim, aleatório. Claro que existe essa abertura da gente imaginar, ainda bem, né? Mas não é verdade? Fica tudo muito sólido, né? E um respeito, eu achei uma reverência, eu achei uma dignidade, e nos dois, né? Não tem isso que eu falei, não tem condescendência, não tem passar a mão na cabecinha, não tem peninha. Nos dois filmes não tem peninha, tem dignidade, isso é muito importante, eu acho. E como você encontrou essas pessoas, Gabi? Todas que estão no filme? Na verdade, a gente fez na produtora, entre 2008 e 2010, um trabalho para a TV Cultura que chamava Circular Periférico, que era uma investigação sobre as iniciativas culturais espontâneas, quer dizer, não ligadas a projetos públicos, a prefeitura, ao governo, que aconteciam na periferia, sobretudo de São Paulo. Isso foi um momento de descoberta. Eu estudei arquitetura e não estudei cinema, mas eu tinha uma ligação com o urbanismo e com a cidade de São Paulo muito grande, e eu não conhecia essa cidade. Tinha estudado anos a cidade de São Paulo, mas eu conhecia a cidade formal. E tem uma outra cidade que é a cidade não formal, que é maior do que a cidade formal em todos os sentidos, em área, em população, enfim, é maior. E eu fui descobrir ao fazer esse trabalho junto com a TV Cultura. E aí havia um encantamento um pouco com esse universo. E a gente fez, em 2008, um filme chamado Povo Lindo, Povo Inteligente, que é a respeito de um sarau de poesia que acontece na zona sul de São Paulo, na região da Chácara Santana, ali no Campo Limpo, que é o Sarau da Cooperifa.
E esse filme teve uma boa repercussão. Ele circulou em alguns festivais e foi uma coisa que, enfim, foram tanto esse filme do Sarau da Cooperifa quanto esse trabalho na TV Cultura, o Circular Periférico, foram abriram nossos olhos para que existe um universo que está muito perto, é muito importante, é muito interessante, é muito relevante e não está sendo abordado. E aí, a partir daí, a gente fez um trabalho junto com as iniciativas de microcrédito, que na época era do Banco Unibanco, que logo se fundiu com o Itaú, por isso que o Itaú é patrocinador do filme. E descobrimos enfim, era um momento muito diferente, né? É muito legal assistir esse filme hoje, para mim, pelo menos. Um filme filmado, o Qual é o Teu Negócio, foi filmado em 2011, e havia ali uma expectativa de um Brasil, de uma possibilidade que, quando a gente confronta aquela possibilidade com o que a gente encontra hoje, é muito frustrante, né? Porque a gente poderia estar em outro lugar, com certeza. E os caminhos estavam dados, não é que é uma suposição hipotética, maluca, não. Estava lá, a gente estava vendo. E, enfim, então, a partir dessa experiência com o microcrédito, a gente percebeu que tinha uma história importante para contar ali. A gente queria sair de São Paulo, a gente falou, não, isso não é uma coisa, tem que ser mais do que São Paulo, então a gente foi para São Paulo e Rio, também grande coisa, né? Mas enfim, para a gente era romper uma fronteira, e foi o filme, assim, fazer o filme foi provavelmente muito mais legal do que o filme. Fazer o filme foi uma experiência incrível, de conhecimento, de conhecer esses lugares, essas pessoas, e foi uma experiência transformadora para todos nós que fizemos o filme, com certeza. Então, eu acho que é um pouco a ode ao artista, né? Porque no primeiro, todo mundo é artista. O que é o artista? Ele transforma o sonho em realidade, ele transforma o invisível em visível. Então, tem a síntese lá no afinador de sanfona, que é comovente, né? Para começar, que sanfona já é um instrumento dificílimo, sofisticadíssimo, brasileiríssimo, enfim, mas ele, para mim, sintetiza tudo isso, de você, a menina feirante, aquela senhora feirante, pois eu tinha aqui uma coisinha só de alface, virou uma coisa gigantesca. Então, eu achei isso uma homenagem ao artista, ao que o ser humano... Tirar leite de pedra, né? Oi? Tirar leite de pedra. Que o ser humano é capaz de construir, de fazer, de realizar, e vai pelo positivo, vai desculpa, a metáfora da construção, né? Não à toa que tem ali o cimento, a construção, né? O filme é todinho, eu acho que essa construção também. Eu lembro de uma situação que nos inspirou a fazer o Qual é o Teu Negócio, que foi no microcrédito, que entrevistou uma mulher, que ela tinha uma lojinha ela era cabeleireira, aí ela inventou de fazer uma padaria no local dela, porque o marido dela era bêbado, e ela achou que se ela desse uma padaria, o marido dela ia trabalhar na padaria e ia ficar bem. E isso, não sei se você lembra, mas foi o que serviu de inspiração para a gente correr atrás do Qual é o Teu Negócio. Lembro que inclusive que a padaria prosperou e que o marido de fato passou a trabalhar na padaria e se envolveu com isso. Mas tem uma coisa muito mais interessante, a partir disso que você está falando, Tony, o filme, assim, a gente partiu para fazer um filme sem muitas ideias preconcebidas. Rapidamente a gente percebeu que esse era um movimento feminino. Quem estava empreendendo, quem estava segurando essa onda, quem estava reinventando as possibilidades eram as mulheres. Mas isso não foi uma premissa nossa, isso foi realmente uma constatação, foi o que a gente percebeu, o que a gente viu ali na hora que a gente fez 20 entrevistas e falou, poxa, as mulheres que estão mandando aqui. E em determinado momento a gente resolveu que a gente ia fazer um filme só de mulheres. Falei, poxa, então, já que isso é uma realidade, vale a pena explicitar essa realidade,
Mas aí me aparece esse sanfoneiro, né? Que eu falo, cacete, não vai dar para abrir mão desse cara que tem uma oficina de sanfona no Jardim das Flores, no Jardim dos Reis, dentro do Jardim Ângela, aqui na Zona Sul de São Paulo. Então, nós abrimos uma concessão e uma vez que abrimos uma concessão a ele, abrimos também ao Santiago, que tinha uma oficina de um catador de reciclado e fazia serralheria na Zona Norte de São Paulo. Mas são os dois únicos homens contra, no melhor dos sentidos, contra mesmo, 13 ou 12 mulheres. E um outro, como chama? Descoberto? Como é que chamava aquele terceiro que eu queria também, eu já queria mostrar uma coisa. Como é que era de um... É um senhor também. A Descoberta. A Descoberta, não é? Ai, aquilo, vocês vão ter que ver a Descoberta também. Bem, gente, estamos chegando no final. Está muito bom aqui, mas estamos chegando no nosso tempo. Tem espaço para mais uma pergunta, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta. Minha pergunta acaba de ser respondida. Acaba de ser respondida, porque é o elenco predominantemente feminino. É só uma constatação, um elogio à montagem, à sinfonia dos pedreiros, que eu achei maravilhoso. Quebra a sequência e interrompe um pouquinho a rotina só. Gostaria de fazer uma referência a isso, se possível, porque a trilha sonora desse filme ela foi feita por uma turma muito fera de trilha sonora, mas quando a gente estava filmando a obra, o Tony, que é diretor de fotografia da DGT, que é músico, sócio da DGT, diretor de fotografia e músico, ele fez questão de captar o som da obra. E ele sabia que isso seria... Olha, a gente não tinha nem... Isso não tinha sido conversado ainda, mas ele falou, olha, esse som aqui é bom. Os martelos, os serrotes, o pedregulho caindo e coisa e tal. Na hora que a gente deu isso na mão do pessoal da trilha, que é uma turma formidável, são músicos de uma banda incrível que chama Bexiga 70, os músicos do Bexiga, dois deles, o Décio e o Cris, que são responsáveis pela trilha sonora do filme, a gente falou para eles, olha, tem esse som, o filme todo é permeado por uma construção e tem esse som aqui que o Tony captou, e os caras não tiveram dúvida, eles fizeram duas músicas de várias variações, uma delas se chama Bossa Obra, que é uma bossa nova com o violãozinho levada com ruídos do som, e uma outra é Obra New Age, que é a outra trilha sonora. Mas até assim, o latido do cachorro do fundo é o som da cuíca. O tamborim é o martelo. Toda a montagem depois foi feita em cima da trilha que aqueles ruídos do pedregulho caindo, do martelo batendo no prego, do cachorro latindo no fundo, eles fazem parte da trilha sonora, eles fazem parte da composição, e isso considero um diferencial bacaníssimo do filme, que essa técnica legal que nos acompanha, que poucas vezes aparece, né, que nos ofereceu. Então, só para terminar também, que eu fiquei super gratamente surpresa, já está acabando, né? Gente, ver uma sala lotada para ver cinema independente, e não é por amizade, né? Assim, claro, tem muitos amigos, mas tem um interesse, né? Uma curiosidade, e eu achei isso tão bonito, no meio da semana, tão gratificante. Terça-feira, né? Aliás, a trilha do filme é fantástica também. 2 sessões, gente, é muito gratificante, gente. As pessoas ficarem 2 sessões ainda conversando. Não, sinceramente, muito obrigada. E eu queria aproveitar também e dizer que na quinta-feira, pode fazer propaganda, no Cine Sesc, Jabazinho, no Cine Sesc, vai passar um filme chamado Vizinhos, que é um filme que eu rodei no Kurdistão como atriz. É falado em 3 línguas, em árabe, hebraico e curdo. É uma história de refugiados e de solidariedade, uma história super humana, no panorama do cinema suíço, porque o diretor é de origem síria, curda, e é refugiado há 40 anos na Suíça. Então, por isso que está nesse panorama suíço. Então, quinta-feira, às 3h30 da tarde, e dia 18, dia 18 não pode falar porque vai ter aqui, eu vou faltar. Então dia 18 não tem, dia 18 é aqui com o Chico Gaspar.
Mas dia 13, né, tem que ter ética, né? Dia 13, às 15h30 no Cine Sesc. Muito, muito obrigada. Bem, antes da gente liberar vocês, só alguns recados aí. Só uma coisinha também. Só aproveitar para dizer que no domingo que vem, dia 16, vai ter aqui uma sessão especial em homenagem aos 100 anos do Gilberto Mendes. Vão ser 3 filmes, um filme do André Guerreiro Lopes, um filme do Gregório Benemian e um filme da Thaís Almeida Trava. E vai ser muito bacana, tá? Porque além dos filmes, no final vai ter uma performance. Maravilhoso. Vai terminar a homenagem para essa performance. Ele é o lembrando vocês. Vai ser às 8h30 de domingo, dia 16. Lembrando aí, galera, que a mostra continua. Terça-feira que vem tem outra sessão. Apareçam na outra terça também. Curtam o site da DGT e o Instagram, lá tá toda a programação. DGT Filmes, a gente conta com vocês. Valeu, beijos e até breve. Uhul!